Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, Jade Bernardi com você em mais um Centralcast. E hoje tem uma galera de peso aí comigo aí. Tem o Júnior. Olha o bullying. Tá vendo, rapaz? Tá vendo? Não podia perder a oportunidade, né, Jade? Só porque a gente tá acima dos 3 dígitos, né? Tá aqui comigo Samuel Emílio Mendes Mendonça Júnior. Só pra estrelinha esquecer. Tá aqui conosco Samuel Júnior, nos ajudando aqui hoje no Centralcast. Na verdade, quando a gente falou sobre essa temática aí, que vocês já viram na capa do vídeo aí, o Júnior também transita um pouco, digamos assim, nesse universo aí. Aí falei, vamos chamar o Júnior aqui para estar aqui colaborando conosco. Normalmente ele está atrás das câmeras, mas hoje ele está aqui conosco. Seja bem-vindo aí, Júnior. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Agora do outro lado da mesa, né? Da outra vez eu fui entrevistado, mas agora eu tô aqui para bater um papo com o Felipe aí, nosso amigo. E vamos conversar a respeito do assunto aí, né? E quem está com a gente aqui, uma pessoa que tem colaborado conosco aqui, é o Felipe Guarino, nosso amigo. E eu queria que o Felipe se apresentasse aí, tem gente que não conhece. Tá certo. Como é que você foi? Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Felipe Guarino, né? Sou membro aqui da Central já desde criança, desde a fundação da igreja. Fiquei um tempo fora porque estava morando em outra cidade, o Rio, depois São Paulo. Mas estou de volta. Eu sou um especialista na área de tecnologia, né? Eu trabalho principalmente hoje com computação em nuvem, computação de alto desempenho, com a parte de desenvolvimento de software. E até para deixar claro aqui, o tema do Centralcast de hoje é um tema muito abrangente, inteligência artificial. E para que as pessoas possam entender a área de TI, TI, para quem não sabe, é tecnologia da informação, né? Algumas empresas falam TIC, tecnologia da informação e comunicação. Quando você tem um profissional de TI, ele é como se ele fosse um profissional, imagine assim, fazendo uma analogia, um médico, né? O médico, quando ele se forma, ele é médico. E aí dentro da medicina você tem diversas especializações, campos de especializações. Então a gente tem ortopedia, que cuida de ossos, a gente tem oftalmologia, que cuida dos olhos, a gente tem o neurologista, o cirurgião e por aí vai, né? Então a área de TI ela é muito abrangente. Então, quando você o rapaz trabalha com TI, conserta, vê o vírus do meu computador aqui, não necessariamente esse cara vai, por exemplo, estar apto a fazer isso. Então, uma pessoa que ele trabalha com TI, ele pode ter uma especialização, por exemplo, o meu caso hoje é computação em nuvem, computação de alto desempenho, obviamente um pouco de inteligência artificial e tal, mas são diversas vertentes dentro desse universo, né? Então, só para qualificar o que é a área de TI, porque realmente é bem abrangente mesmo, tá? Que maravilha. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes a pessoa esteja alguém nos assistindo e não entenda muito bem assim, o que é isso, inteligência artificial. É um termo que está ficando mais popular cada vez mais. Sim. As pessoas acabam ouvindo um jornal, numa matéria aqui, numa coisa ali e tal. Mas assim, o que de fato, assim, lógico que a gente fosse tentar conceituar é complexo, mas de maneira mais simples possível, o que é inteligência artificial? Eu vou explicar de uma forma simples para que as pessoas consigam entender sem entrar muito no técnico aqui, tá? Inteligência artificial é uma área da ciência da computação responsável por estudar ou criar maneiras de automatizar ou fazer tarefas que seriam majoritariamente feitas por seres humanos. É mais ou menos isso aí, inteligência artificial. E aí, essas atividades, elas consistem, por exemplo, em, sei lá, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, textos, algumas linguagem computacional ou de interpretação, coisas que humanos fariam, mas que a máquina consegue fazer. Então, ele é uma área da ciência da computação responsável por criar softwares, criar aplicações, né, desenvolver aplicações que possibilitem essas coisas que são mais de humanos, vamos dizer assim, tá? Beleza.
E assim, Felipe, no caso da utilização desse recurso, qual a diferença que você consegue perceber, tipo assim, entre uma ação feita pela IA e uma ação feita humanamente, assim? Porque, assim, será que não fica muito genérico as coisas feitas pela inteligência artificial? Ou pelo fato de ser humano, sempre vai ter um toquinho diferente, uma pegada de um gosto pessoal, uma coisa que saia um pouco daquela rotina de ser tão genérico assim, ou não tem isso? Ou cada vez faz de um jeito? Não, então, vamos lá. Pergunta muito boa, né? A inteligência artificial, existem várias questões, vários pontos. Primeiro que hoje a inteligência artificial ela não é regulamentada. Então, até qualificando aqui, nós estamos em julho de 2024. Então, algumas informações aqui, dependendo de quando você vai assistir esse vídeo, ela pode estar diferente, né? Mudar. Mas hoje, nesse momento, a inteligência artificial ela ainda não é regulamentada. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Ainda não. Bom, pelo menos eu não tenho conhecimento. Existe uma pressão para isso, né? O grande figurão é Elon Musk, né? Exatamente. Porque é um tema... a inteligência artificial ela precisa ser utilizada com muita responsabilidade. Então, por exemplo, por questões éticas, a inteligência artificial ou questões... dependendo do tipo da questão, a inteligência artificial ela não está habilitada a fazer determinados julgamentos, por exemplo. Então, isso é extremamente complexo. E isso é uma área delicada da utilização da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, para que as pessoas entendam, o crescimento tecnológico ele é exponencial. Ou seja, ele não cresce de maneira linear, ele cresce de uma maneira abrupta, sem controle, é muito rápido, né? E a inteligência artificial também aprende dessa forma, né? Existem diversos, são algoritmos, né, que são técnicas de desenvolvimento e de rotinas, vamos dizer assim, que possibilitam a aprendizagem de máquina. E a maneira como a inteligência artificial aprende, por exemplo, é através de um lago de dados, né? Normalmente você tem uma entrada de dado, uma ingestão de dado, esses dados passam por diversas fases, vamos dizer assim, normalização. Por exemplo, você tem uma série de fotos e essas fotos precisam ser normalizadas, entrar no mínimo de padrão para que a inteligência artificial possa estabelecer padrões ou identificar padrões e aprender com aquilo. Por exemplo, essa é uma das formas que a inteligência artificial, como ela funciona por trás ali dos bastidores, né? Só para que vocês entendam. Então, assim, o que o Júnior falou, voltando aqui pro ponto do que o Júnior falou, a inteligência artificial, ela sempre vai... atualmente ela ainda comete muitos erros, né? Muitos equívocos, e ela pode ser tendenciosa dependendo da ingestão de dados que foi dada para ela, entendeu? De como ela foi treinada, de como aquele modelo matemático foi treinado. Então ela, além de poder ser tendenciosa, ela nunca vai fazer um julgamento, pelo menos até hoje, né? A gente tem aí um alvo, vamos dizer assim, a humanidade tem um alvo extremamente perigoso e polêmico, que é atingir a inteligência artificial absoluta, que é quando ela se torna, entre aspas, consciente, e a gente ainda não chegou nesse ponto. Eu acredito até que a gente ainda tem um longo passo com relação a isso. Isso é muito abrangente, mas hoje a inteligência artificial ela não substitui o homem, principalmente no que tange criatividade, por exemplo, né? Nós temos um poder de criatividade, de diversificar as coisas que a inteligência artificial não tem, não domina isso. Mas ela, à medida que ela vai crescendo, como eu falei, exponencialmente, ela vai ficando cada vez mais poderosa. Nós estamos tendo uma evolução desenfreada da inteligência artificial hoje. As pessoas devem conhecer mais aí o ChatGPT. Até para qualificar, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial, né? Ela não consiste apenas... A inteligência artificial não é o ChatGPT. A OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, ela só tem um marketing muito forte, ela explodiu, mas a inteligência artificial existe há vários anos, né? Eu, por exemplo, já tenho contato com inteligência artificial aí há pelo menos uns 7 anos, entendeu? E como que a inteligência artificial impacta na vida do cidadão? Porque
às vezes não, com certeza tem pessoas que aprenderam muito já com a sua fala aí, com a sua conceituação a respeito do tema, mas isso está muito distante de mim. Isso está muito longe. Mas, mesmo não sendo conhecedor, eu já sei mais ou menos como é que as coisas estão, e eu queria que você falasse um pouco para as pessoas como é que isso, na vida prática, na vida real, como isso se conecta com as pessoas e o que isso pode impactar na vida das pessoas, até em casos mais extremos de pessoas, né, perdendo o trabalho e tudo mais. Tá, eu vou falar de alguns pontos aqui que eu acredito que são bem relevantes, que são pontos de atenção, porque assim, a tecnologia, a velocidade como ela é inserida hoje na sociedade é muito grande. As pessoas estão imersas e as mudanças estão acontecendo numa velocidade enorme, né? Hoje todo mundo, provavelmente 100% das pessoas, eu creio, ou a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, tem um celular. As pessoas têm um celular, elas estão ali o dia inteiro no celular e elas estão navegando de aplicativo em aplicativo, né? Então você abre um Netflix, uma hora você abre um Instagram, outra hora você abre um WhatsApp e por aí vai. Nesses aplicativos você já está vivendo ali, já está sendo afetado diretamente pela inteligência artificial. Vou citar um exemplo. Por que quando eu abro o meu Netflix em casa e logo na minha conta, as sugestões ou Angel, ou qualquer um desses streaming, né? Amazon Prime, Angel, enfim, qualquer um deles. As sugestões que eles me fazem são mais próximas do que eu quero assistir. YouTube, e diferente, por exemplo, do que o Jader abre, do que você que está nos ouvindo abre. Por quê? Porque já existe um algoritmo de inteligência artificial para fazer recomendações mais assertivas para você, baseado em dados. Que nada mais propagandas, né? Exatamente. Propaganda, se a gente conversa que fala sobre um assunto, exatamente, um produto, já no Instagram, imediatamente aparece o produto com preço. Exatamente. Você abre o Google, eu faço uma pesquisa, o resultado para mim é diferente do Jader, diferente do seu, diferente do de Júnior. Por quê? Porque esse lago de dados que está sendo coletado o tempo inteiro, uma vez que você está conectado à internet, tudo que você faz está sendo de alguma forma coletado. E tudo que é coletado é tratado para que eles gerem, por exemplo, sugestões mais assertivas para você, de acordo com a sua idade, até com o seu peso, altura e todas as outras informações que eles têm. E isso é uma inteligência artificial que está por trás daquilo ali. Das vertentes da inteligência. Eu diria que poderia ser aí um subgrupo da inteligência artificial, né, ou do machine learning, né, que é aprendizagem de máquina e tudo mais, tá? É mais ou menos isso. Os impactos que isso tem hoje pra gente, então assim, todos vocês hoje já estão vivendo. Eu acho muito engraçado, claro que em menor escala, numa proporção muito menor, mas para que vocês entendam. Você vai viajar, você passa pelo sem parar, você passa pelo pedágio. O pedágio vem de o sem parar. O que é o sem parar? O sem parar é a inteligência que vai tirar o emprego do cara que trabalha no pedágio. E o cara tá vendendo sem parar e ele mesmo vai ficar sem emprego daqui a algum tempo, provavelmente. Né? Em São Paulo já tem uma pista lá que não tem mais funcionário. É tudo digital, é tudo com chip lá. Eu falo por mim, eu voltei de São Paulo, eu voltei a morar em Campos há aproximadamente 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E eu fui na Decathlon lá, o corredor tinha, sem exagero, devia ter uns 15 caixas, pessoas físicas. Aí eu voltei agora a São Paulo, e quando eu cheguei lá, não tinha mais caixa. Meu Deus. Não existia mais caixa, não tinha mais ninguém fisicamente lá. Todos os guichês eram 100% digitais e você simplesmente... E assim, você coloca a roupa dentro do guichê, ele detecta, você tira, ele detecta também. E não é assim, não é um leitor. Você simplesmente joga ali dentro e pega, paga e acabou. E você tinha só pessoas para orientar você dentro da loja. Então assim, a inteligência artificial, ela tá nos cercando, né? A inteligência tecnológica, né? Tem até um movimento aqui no Brasil de dubladores. O que está acontecendo? Existe uma pressão a nível global para essa carreira de dubladores. Porque hoje tem empresas produtoras de filme que elas gravam com um determinado ator,
pega ali a liberação com ele, eles estão tentando fazer isso, né? E aí de maneira que eles não vão precisar contratar empresas, por exemplo, aqui no Brasil, para fazer a dublagem do filme, porque a inteligência artificial já vai traduzir na voz original do ator para chegar no português em qualquer idioma do mundo. Então isso é uma economia para eles gigantesco, mas isso acaba com o mercado, o mercado de trabalho específico. Isso é a pontinha, né? Assim, na parte de música, que é o que eu mais trabalho, assim, pô, eu gravo uma música com você cantando, tiro a sua voz e boto a voz dele. Boa, assim, até eu vou aproveitar o gancho. Eu vou até aproveitar o gancho de Jader aí, para alertar os irmãos meus. Tá havendo uma onda de golpes. É verdade. Com voz de influencers famosos. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando um influenciador famoso, que você às vezes até segue, eles criam uma conta daquele cara, pega cortes daquela pessoa e oferecem determinada coisa para você com preço barato, mas na voz daquela pessoa que você está acostumado a escutar. E aí você, intuitivamente ali, no automático, você crê, porque é alguém que você conhece. E você entra, compra, paga no Pix e aquilo nunca vai chegar para você. Viralizou aí de um jogador de futebol que pegaram a imagem dele, ele estava fazendo uma entrevista num podcast da vida aí e tal, só que aí pegaram aquela imagem e colocaram ele falando, a voz dele falando como se estivesse falando para as pessoas, oferecendo um negócio de jogo e para as pessoas baixarem, apostarem lá, que não sei o quê. Um negócio, assim, perfeito. Se olhar assim, você não via... A coisa é terrível. Então temos que ter muito cuidado. Eles fazem tudo, eles fazem a boca mexer de acordo com a fala. Faz. Exatamente. Troca a voz, troca tudo, cara. E isso tudo é inteligência artificial. Ela é desde criação de imagem, de reprodução de voz, de interpretação de movimento, de fala. A gente fala que é linguagem natural, né? A inteligência artificial hoje você consegue ter um diálogo com ela e sem interrupção. Então você consegue falar com a inteligência artificial e dar continuidade a uma conversa com ela, porque ela sabe o que você falou, ela continua uma conversa, né? E isso é o que a gente fala, que a inteligência artificial hoje é capaz de interpretar a linguagem natural, né? Que a gente fala. Então, como eu falei, o avanço, ele é exponencial, e a gente precisa estar muito atento a isso, porque algumas atividades, hoje, o que a inteligência artificial está fazendo? Ela está substituindo algumas atividades mais simples e que são repetitivas. Então, coisas, por exemplo, só para que as pessoas entendam, em algumas empresas você precisa de uma pessoa, por exemplo, para preencher uma planilha, uma determinada planilha. Eu já vi diversas vezes empresas contratando uma pessoa só para atualizar uma planilha e depois interpretar aquilo e mandar para alguém. Com a inteligência artificial você consegue fazer isso de maneira automática, e inclusive interpretar, gerar resumo, gerar dado em fração de segundo. Quando você tem uma planilha simples, tudo bem, mas quando você está falando de uma planilha de, sei lá, 50 mil linhas, para uma pessoa você acaba tendo um trabalho que com a inteligência artificial você faz em questão de minutos, segundos até. Então, as pessoas precisam estar antenadas com os movimentos que estão acontecendo no mercado. Mas, né? Uma coisa interessante para a gente conectar mais com o evangelho, porque isso aí tudo bem e tal, mas conectar um pouco o evangelho. Recentemente viralizou também aí um vídeo de uma moça, não é nem brasileira, não sei, falando língua espanhola, e ela fazendo uma experiência perguntando para Alexa sobre Jesus. E perguntou para ela também sobre outros líderes de outras religiões. E a resposta é totalmente tendenciosa. E você está falando aí dessa questão de que ela pode ser tendenciosa. E esse vídeo aí, você pesquisar na internet, aí você vai encontrar, prova, de certa forma, um pouco isso, né? E o quanto que isso é perigoso, na sua opinião, a respeito do cristão. Às vezes de um adolescente, às vezes de uma pessoa que não tem muita base, de um novo convertido, e às vezes vai talvez pesquisar na inteligência artificial e ela pode ser de fato realmente tendenciosa contra o que a gente crê e tal. Assim, a minha percepção com relação à inteligência artificial é que para fins de estudo é excelente, desde que você use com responsabilidade. Mas para nós cristãos, pelo menos a minha visão confronte com a palavra sempre, né? Então não assuma, porque inclusive seja vereando. Exatamente.
Exatamente. Não, você não pode assumir que tudo que a IA responde para você esteja certo, né? Assim como nós aqui podemos, às vezes, falar algo equivocadamente, eu, inclusive, estou tendo um cuidado muito grande para não falar nada de maneira equivocada aqui para vocês. Vocês devem confrontar todas as respostas com a palavra, de preferência a palavra escrita, né? Ou pode, de repente, num site de maior credibilidade, como, sei lá, o Bíblia Online, por exemplo, algo assim, ou uma Bíblia dessa, JFA, alguma coisa que você consiga confrontar aquela questão. A inteligência artificial é uma ferramenta, eu não acredito, eu acho que as pessoas devem aprender a utilizar. Para nós cristãos, eu acho que ela pode alavancar muito a sua forma de, por exemplo, evangelizar. Mas é necessário ter responsabilidade, entendeu? Responsabilidade. Então consulte seu pastor, venha a EBD, entendeu? Estude a palavra de verdade, né? Tenha o hábito de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de estar ali sempre em constante busca de conhecimento na Bíblia, e use sim a inteligência artificial como uma forma de você estudar, de você se aprofundar, de você de repente fazer uma pesquisa de uma coisa mais detalhada, que de repente você não conseguiu com acesso tão simples aí, entendeu? Então, Felipe, assim, eu tenho uma dúvida, assim, vou perguntar bem grossamente, assim, você destrincha aí esse problema que eu vou te jogar. Descasca esse abacaxi. Assim, a inteligência artificial, ela aprende somente o que é colocado nela, ou tem alguma outra forma? Porque eu estava pensando nisso enquanto ele estava falando da questão da tendência, né? De tendência de respostas. Uhum. Então, assim, se ela só aprende aquilo que é colocado, então, obviamente, há uma forma de ser tendencioso. Sim. O que ela vai responder no caso de uma pergunta. Sim. Então, assim, ela só aprende o que é colocado, o dado que é colocado nela, ou tem alguma outra forma de ela adquirir aí o conhecimento? Não, então, a inteligência artificial, existem diversos modelos matemáticos. Informação, né? Informação. A inteligência artificial, ela tem diversos modelos matemáticos, né, dentro dela, e algoritmos que permitem ela ser, por exemplo, preditiva. Então, ela consegue chegar a algumas conclusões. Essa é a diferença. Ela não repete o que ela tem, ela aprende com o que ela tem. Então ela consegue concluir determinadas coisas com base na ingestão de dado que foi dada para ela. Então vou te dar um exemplo aqui só para vocês poderem materializar o que eu estou falando. Imaginem, a inteligência artificial, inclusive, é um dos campos que ela está sendo utilizada, é o campo da medicina. Então, por exemplo, eu não aprendi que o diagnóstico de uma determinada pessoa é de câncer. Eu não aprendi isso. Mas eu, com base numa ingestão de dados do histórico dessa pessoa, do histórico familiar, de outras pessoas com patologias parecidas, na mesma faixa de idade, que viveram experiências parecidas e tudo mais, a inteligência artificial pode te dar uma conclusão de que, olha, esse paciente, dado a todos o dado que eu tenho aqui, né, que eu analisei, pode, por exemplo, vir a ter câncer. É uma das formas, ou seja, ela consegue, dependendo de como, obviamente, o algoritmo está escrito, né, a finalidade dela está escrito, ela consegue ser preditiva para algumas coisas. Essa, inclusive, é uma das aplicabilidades da inteligência artificial, entendeu? Então, seria assim... Novamente eu vou falar grossamente. Seria, então, ela mais ou menos ela pega uma base de dados que ela tem e supõe uma resposta em cima daqueles dados que ela analisa e compara. Exatamente. Por exemplo, ela pega um lago de dados, a gente costuma usar esse termo mesmo, no inglês data lake, a gente costuma usar esse termo, que é um lago de dados organizado, né, normalizado. Existe todo um processo tecnológico aí,
para que isso aconteça, e existem diversas formas disso ser aplicada, né? Então, assim, é muito complexo, mas para vocês entenderem, a inteligência artificial, ela tenta simular uma rede neural mesmo, como um cérebro funciona. Obviamente com máquinas e um poder de fogo, de processamento, né, muito grande para processar essas informações e conseguir chegar a uma determinada resposta conclusiva aí, baseada em todos os dados que eles analisaram. Hoje, essas inteligências artificiais, obviamente, assim, existem... A gente tem algumas... como é que eu vou dizer? A gente tem algumas opiniões, eu vou até usar essa palavra, com relação a como a inteligência artificial ela é nutrida, né? Da onde vem a informação? Porque o lago vai enchendo. Exatamente. Exatamente. Então, o mais importante é isso. Isso é o mais importante. Não necessariamente ela tem um banco de dados que fica cheio ali. Ela simplesmente analisa aquilo e aprende com aquilo. Então, eu não fico armazenando, eu armazeno conhecimento, eu não armazeno as informações de fato. Óbvio que tem uma ingestão. Então, por exemplo, algumas inteligências artificiais, elas estão analisando o quê? A internet. Ela está na internet. Então, se ela está na internet, ela tem livre acesso à internet, ela está analisando tudo que está acontecendo na internet. Ela está indo no Google, ela está indo em todos os lugares, ela está lendo todos os artigos, ela está lendo os livros que estão disponíveis na internet para download em PDF, ela está vendo a sua rede social, ela está vendo os seus comentários e aprendendo como vocês se comportam. Então, ela está consumindo isso e criando suas próprias conclusões, vamos dizer assim, né? Como ela tem acesso ao que a gente faz, que a gente responde, ela tem acesso ao nosso gosto. Tem. E ela não pode ser tendenciosa a responder aquilo que a gente quer ouvir? Mas é isso que ela faz. E agora eu vou entrar na polêmica. Pode ou não pode? Mas tá parecendo igual Matrix isso aí. O pessoal mais novo aí não sabe não. É verdade. Para quem não assistiu, assista o Matrix. É um filme de ficção científica que fala de IA, mas é da década de 90. Mas é bem interessante. É bem interessante. Porque se ela aprende o que a gente gosta e responde de acordo com o que seria bom pra gente ouvir, talvez nem tudo que ela responde seria o que exatamente a gente precisasse ouvir. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí, fala ou não fala? Fala aí. Põe na pedra aí. Aí eu tenho uma dúvida aí. Assim, pegar o ChatGPT e fazer um esboço de pregação. O que você acha a respeito disso? Não, na verdade, assim, pra gente engrossar essa pergunta aí, porque... Mais? Mais? A preocupação é o tipo de resposta, porque se a resposta for assertiva, beleza, é uma resposta certa que pode ou não te agradar, mas ela é certa. Sim. Mas se for uma resposta assim que for te agradar, está em primeiro plano te agradar, pode não ser uma resposta, mesmo que ela esteja num range de certeza ali, de assertividade, ela pode não ser o melhor. Ela pode ser, inclusive, tendenciosa. Ela vai... Fala aí. Sobre isso aí, porque, assim, talvez você viu aí na capa, falando, mas o que isso tem a ver com igreja? O que isso tem a ver com o evangelho? Mas tem tudo a ver, porque parece tão distante, mas não está tão distante. E com base no que o Júnior está falando, ano passado, ano 2023, teve um culto celebrado na Alemanha, numa igreja que eu não me lembro a denominação, mas vai estar alguma coisa para vocês aí que está assistindo. A gente bota o link, né? Põe o link aí. E grande parte desta cerimônia foi dirigida, teve mensagem, foi tudo construído pela inteligência artificial. A inteligência artificial pregou, dirigiu o culto. Se é que dá para chamar de culto, porque é estranho esse negócio, né? Então, se eu não me engano, acho que você vai ver na matéria, acho que 80% do culto foi guiado, direcionado. Esse era um culto presencial ou metaverso? Foi presencial. Tinha algumas 300 pessoas, não tem problema não, deixa eu pegar aqui que eu vejo. Foi na Alemanha, uma igreja fez o primeiro culto dirigido pela inteligência artificial. Foi uma igreja evangélica, um culto que durou 45 minutos, tinham 300 pessoas participando desse culto. E a inteligência artificial guiou tudo isso daí. Então, pode parecer uma coisa distante, eu sei que isso aqui foi um caso à parte, mas eu acho que realmente é uma coisa assim,
que pode acontecer, se não é que já está acontecendo. A pessoa chega lá para a inteligência artificial, escreve um esboço de um sermão em cima do Salmo 23. Aí ela vai escrever, não gostei desse, melhor, eu quero o maior, eu quero com top, eu quero não sei o quê. E ela vai construir. Né? E como é que é esse negócio aí? Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Precisamos saber usar a inteligência artificial e usar com responsabilidade. Isso é extremamente importante. A partir do momento que você sabe utilizar, e eu vou assumir que as pessoas aqui vão entender mais ou menos o que eu vou falar, a inteligência artificial, você passa para ela alguns prompts. Você diz para ela, por exemplo, quem ela é. Então, quando você vai fazer uma pergunta, você pode falar assim, olha, você é um teólogo, você é cristão, você é protestante, você leu todos os livros do Luciano Subirá, você viu as pregações do pastor Elias, do pastor Jader, você consumiu esse conteúdo aqui da AD Central no nosso podcast, tal. E eu gostaria que você criasse para mim, então, uma pregação em cima do Salmo X. O Salmo 91, ou em cima do livro de, sei lá, algum livro aí da Bíblia. Mateus, enfim. A inteligência artificial, ela nesse momento, ela vai trazer para você uma visão cristã, uma visão muito sólida do cristianismo, com base no prompt que você passou para ela. Uhum. E tudo bem, nesse caso aí. Provavelmente você vai confrontar ali com a Bíblia, obviamente você precisa revisar. Isso, inclusive, está nas normas do ChatGPT ou de qualquer outra IA dessa que você vai utilizar. Você vai revisar porque diz lá claramente que a inteligência artificial é suscetível a erro. Mas a chance de você trazer um esboço, um material de qualidade é muito alta. É muito alta. Então, qual que é a minha opinião acerca disso? Mais uma vez, eu já falei, vou repetir. Inteligência artificial precisa ser utilizado com responsabilidade. Eu acho que para você usar como uma ferramenta de estudo, eu não vejo problema. Eu não me sinto à vontade em, por exemplo, pedir um sermão no ChatGPT ali e não revisar aquilo ou usar aquilo ali puramente, porque eu vou me sentir como se eu não tivesse tido inspiração do Espírito Santo, né? A não ser, assim, que seja algo que o Senhor fale diretamente ao meu coração. Ó, você vai usar esse livro, você vai falar desse verso e tal, e aí eu vou usar a ferramenta para fazer um estudo em cima daquele tema e tudo bem. É como você fazer como você antigamente utilizava o Google, né? Para você fazer uma pesquisa, você vai usar o ChatGPT para fazer uma pesquisa. Então, precisa ser, de fato, utilizado com responsabilidade. Eu não sei se eu consegui responder, porque a pergunta foi muito abrangente, entendeu? Mas para incrementar, você ter mais assim, conteúdo, mas desde que seja pautado na Bíblia, esteja de acordo com a palavra, sem confronto. Sim. A inteligência artificial, por exemplo, nesse caso desse culto aí, provavelmente o sermão ele foi auditado previamente antes de ser liberado para que a inteligência artificial replicasse aquilo. Ninguém ia deixar aquilo ao léu, né? Então, é isso. Eu acho que se a gente tiver esse cuidado e usar com sabedoria, né? Eu não vejo um problema desse nível. Mas, assim, obviamente, questões éticas, questões morais, a inteligência artificial ela é um risco muito grande. Ela traz alguns riscos muito grandes para a sociedade, né? Um dos casos que você citou aí, por exemplo, é você fazer perguntas muito diretas assim, quem é Jesus para você, por exemplo, né? E fazer uma pergunta de outros líderes religiosos, você observa claramente como a inteligência artificial é tendenciosa. Eu vou além, e agora eu vou falar algo que é extremamente polêmico, mas eu vou falar assim mesmo. A política. O tema político para a inteligência artificial, eu, pelo menos, nas minhas experiências, foram todas extremamente tendenciosas.
tudo que eu vi acerca de política, que em algum momento eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, foi tudo extremamente tendencioso. Então, é o que eu estou falando, mais uma vez, precisa ser utilizado com responsabilidade, com discernimento, com bom senso, precisamos estudar realmente, né, estar ali à luz da Bíblia, para a gente não enfiar os pés pelas mãos e acabar se atropelando aí. Não chega ao nível de um jornalismo brasileiro, mas... Não chega, não. Felipe, assim, pelo que eu entendi você falando, então, por exemplo, quando você vai descrever o prompt ali na hora de você fazer o enunciado da sua pergunta, você cria um caráter para o tipo de resposta que você vai obter. Perfeito. Isso tanto faz, seja com... se você quiser fazer um sermão, se você quiser saber de política, independente do assunto, do ramo que você for fazer. Quem vai determinar o tipo de resposta é o caráter formado no prompt, que seria a forma com que você está perguntando para ela. Talvez caráter não seja a palavra mais adequada para isso, mas é isso. Você consegue dizer as experiências, a visão, você consegue trazer um perfil mais assertivo para quem vai te dar consultoria, vamos dizer assim, entendeu? Então, quando você monta aquele prompt ali de uma maneira mais assertiva, para não ficar uma coisa muito genérica. Porque quando você faz simplesmente, você usa a inteligência artificial. E aqui, nesse momento aqui, para que as pessoas entendam, a gente está falando majoritariamente aqui de um chat GPT, por exemplo, tá? Que é o que a galera tem mais acesso, que as pessoas têm mais acesso, né? Quando você cria esse prompt, as respostas elas são bem mais assertivas e não tão genéricas como uma pesquisa no Google. Então, é mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Tipo, escreva português, o idioma. É falado em vários países. Exato. Mas eu quero que você escreva um texto assim, assim, assado, em português, com base no português de Portugal. Exatamente. Entendeu? Ele vai escrever com aquelas nuances, com as nuances, detalhezinhos. Isso. Você pode, inclusive, você pode até falar de, sei lá, jargões. Eu quero que o texto seja escrito de forma informal, com jargões do carioca. Ele vai trazer para você bem mais nuances do carioca falando do que... Porque eu vejo assim muito na inteligência artificial uma coisa fabulosa, fantástica, mas ela também traz na bagagem um perigo muito grande. Por exemplo, há anos atrás a questão do Wikipedia, né? Não sei nem como é que é a pronúncia. É isso mesmo. Em que tem alguns lugares, inclusive em alguns países, que é proibida a utilização por parte dos alunos e tudo mais, porque tem informação errada ali, enfim. E eu vejo assim a inteligência artificial com esse risco também, com uma coisa muito boa que ela traz, mas com risco de formar pessoas assim, que não querem correr atrás da informação. Isso é uma realidade. Não querem cavar, entendeu? Pessoas que estão estagnadas. E hoje, assim, eu imagino o desafio dos professores hoje, quando pedem um trabalho para casa, em que o camarada chega lá, faz um trabalho para mim, com não sei quantas linhas, ele vai te entrega pronto. Isso é uma realidade, Jade. Isso já está acontecendo. Existem algumas ferramentas para você conseguir traquear isso, mas a eficiência, em alguns casos até alta e tal, mas assim, né, você imagina o trabalho que o professor tem agora para ficar mapeando esse tipo de coisa, né? O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que o acesso à informação é tão fácil que as pessoas não querem estudar mais. Né? Porque a informação ela está a um passo. Antigamente ela estava a um braço, agora ela não está nem a uma mão mais, ela está a uma palavra. Você fala e a inteligência artificial responde para você. Então as pessoas falam assim, cara, para que eu vou ler um livro? Para que eu vou estudar? Para que eu vou ter esse conhecimento? Numa visão, obviamente, essa é uma visão limitada, né? Mas para que eu vou atrás disso se eu posso simplesmente fazer uma pesquisa no Google quando eu precisar? Porque se eu posso perguntar à inteligência artificial quando eu precisar, né? A Alexa e tudo mais. Então, é um momento delicado. É um momento delicado. E é por isso que as pessoas, alguns cargos mais simples, sem dúvida nenhuma, serão substituídos num breve espaço de tempo aí. Então, provavelmente, é uma notícia talvez ruim, né? Mas provavelmente você que nos assiste, que gosta de ouvir alguma mensagem na internet e tal, que não sei o que, possivelmente alguma dessas mensagens, quem construiu esse esboço foi um chat GPT da vida. Sem dúvida nenhuma. Então a gente está nesse cenário, então por isso que uma coisa que eu sempre falo, que tem oportunidade, que tem, né, um contexto para eu dizer isso, valorize
os pastores locais, as pessoas locais. Por quê? Porque você vê a mensagem, você ouve a mensagem e você vê a vida. Então você vê se as coisas elas se conectam, elas estão em sintonia. Porque essa questão de internet é muito boa e tudo mais, mas infelizmente do jeito que as coisas estão, tem muita coisa sendo produzida, inclusive a gente nem falou aqui, mas dá para você compor músicas com a inteligência artificial. Dá para praticamente fazer tudo, gente. Praticamente fazer tudo. Hoje dá para você fazer tudo. Assim, ó, para quem estuda, e aí eu quero que vocês entendam isso, que eu acho que é muito importante falar. Para quem estuda, não precisa ter medo da inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai ser um aliado, ela vai ser um exército que vai ajudar você a escalar o seu trabalho. Agora, para aqueles que não estudam, para aqueles que não estão se capacitando, esses precisam sim temer. Porque a inteligência artificial vai substituir os trabalhos mais simples. Só para vocês terem uma ideia, eu vi há alguns dias atrás uma obra de construção civil que foi feita por um robô com inteligência artificial, onde ele construiu uma casa em 2 dias. Meu Deus. Então, assim, isso é uma realidade. E não há como nós fugirmos disso mais. Né? Então, se você não se capacitar, se você não entender os movimentos do mercado, o que está acontecendo, não ir atrás do conhecimento, você vai ser engolido. Não tem jeito, entendeu? É verdade. Fico alerta aí para os jovens que às vezes não estão tão antenados, né? O recado é: venha para o culto, venha para a igreja, não fica só dentro da sua casa assistindo live, vem para o culto, vem estar perto, ande com pessoas que professam a mesma fé que você, que te ajudam a caminhar com Cristo, tendo esse corpo a corpo. Tem aqui o nosso pastor Jair, que é um cara que tem muito conhecimento, dá aula na EBD, está sempre ajudando a gente com temas mais abrangentes, às vezes coisas que a gente de escatologia ou de contextos que às vezes não estão muito claros ali na Bíblia, mas ele debruçou na palavra e estudou e foi atrás de um conhecimento para trazer riqueza de conhecimento para a gente e poder ajudar. Então esteja perto e tal da gente para viver isso e não ficar refém de uma inteligência artificial aí, né? E estudem porque o negócio tá feio. Eu vi um vídeo recentemente, que eu gosto de assistir alguns vídeos de viagem, né? Aí a gente fica viajando, assistindo vídeo de viagem. Muito bom. Aí eu vi um casal brasileiro que foi na cidade que é tida como a mais tecnológica da China. E eu achei assim muito impressionante, assim, as coisas que tem lá. Metrô passando dentro de prédio, são coisas bizarras, assim. De filme, né? Você entra numa praça, assim, de repente você tá no 15º andar, depois você entra, assim, você tá no 7º, um negócio assim... De filme. Assim, de explodir a cabeça. E ela tá falando, por exemplo, sobre compras. Você entra no sistema de pagamento dele, se cadastra a sua mão. Aí na hora de pagar qualquer estabelecimento que você vai, você pega o produto que você quer, você chega na leitora lá, tal, você mostra só a palma da sua mão, pagou. Pum, direto e tal. E com base no que você está falando aí, essa coisa que eu vi, será que existe um risco real? Eu sei que essa pergunta é polêmica mesmo, mas será que existe um risco real da gente viver um Matrix de alguma forma, não no formato do filme lá, né? Porque isso, de certa forma, conversa com escatologia. Sobre a questão, né, de só compra se tiver a marca da besta. Sim. E tudo mais. E assim, como que a inteligência artificial pode conversar, ou a gente entender ela, encontrar ela no cenário escatológico? Que, na sua opinião? Tá. Na minha visão, eu como um profissional da área de tecnologia, como uma pessoa especialista em tecnologia, eu enxergo que está tudo pronto para o reinado do anticristo. Tecnicamente falando, a nível tecnológico, na minha visão, não há mais impedimento para o reinado do anticristo. Nós temos toda a tecnologia necessária para que isso aconteça. Para ter um reino global. Para ter um reino global. O cara mandar em tudo. Exatamente. A gente tem hoje satélite que consegue ver a íris dos seus olhos, por exemplo.
Meu Deus. A gente tem, não preciso falar nada do controle absoluto que nós vivemos hoje, né? A maior prova disso é que tudo que você fala, o seu dispositivo, o seu celular, oferece coisas para você baseado numa conversa que você tem, né? Então, por exemplo, você que está nos ouvindo aí pode fazer um teste. Se você não tiver cachorro em casa, começa a falar aí de ração de cachorro, de tapetinho de cachorro, começa só a falar. Depois pega o seu celular para você ver se não vai aparecer aí sugestões de pet shop ou de qualquer coisa do gênero, né? Então, são testes que você pode fazer para você ver que hoje a gente já vive um controle absoluto. Então, para vocês entenderem, hoje está tudo pronto para o reinado do anticristo. E a inteligência artificial é só mais um braço, é só mais um pontinho. Eu poderia aqui hoje dizer que a inteligência artificial, ela, mais uma vez, a tecnologia, assim como nós hoje vemos a inteligência artificial, a tecnologia de maneira geral e abrangente, sendo utilizada por pastores, por ministros do evangelho, para ganhar almas. A gente usa aqui, por exemplo, o próprio Centralcast, né? O streaming, né? Dos nossos cultos para alcançar vidas e tudo mais. A tecnologia também está sendo usada pelo inimigo para que as pessoas tenham desinformação, para que as pessoas ou sejam informadas de coisas do reino do inimigo, né? Então, assim, a minha visão relacionada à inteligência artificial, a inteligência artificial é só mais um dos pontos, né, das armadilhas, vamos dizer assim, que o inimigo vai utilizar para alcançar ou criar situações e desinformação e criar desinformação acerca dos cristãos. A gente já vê aí, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente está vendo, agora há pouco eu estava falando aqui do golpe da galera que está usando inteligência artificial para dar golpe nas pessoas, né? Então, assim, escatologicamente, eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, Jada, mas se você quiser até refazer a pergunta para que eu possa melhorar a minha resposta, mas o que eu acredito nós hoje temos, tecnologicamente falando, um cenário pronto para o governo do anticristo. Eu posso falar aqui, por exemplo, para as pessoas já ouviram falar, criptomoeda. A criptomoeda é uma tecnologia que certamente vai ser utilizada para o governo do anticristo, né? Implante de chip, enfim. Quando você falou de Matrix, só agora para acrescentar aqui, você falou de uma Matrix, obviamente não exatamente no mesmo contexto do filme, mas um pouco no contexto do filme. Para quem não assistiu, Matrix tem umas partes ali que as pessoas, os moradores de Zion, né, que é a última cidade da Terra, eles falam assim, eles têm alguns conectores no seu corpo, onde eles conseguem se ligar às máquinas e fazerem ingestão de informação. Então, eles conseguem aprender rapidamente. A tecnologia está possibilitando isso. Obviamente, não na mesma proporção do filme lá, né? O filme é uma ficção, mas está possibilitando uma aprendizagem mais rápida, algumas coisas assim. Eu imagino que é Neuralink. Neuralink, exatamente. Empresa norte-americana. Exatamente. Eu imagino que em algum momento isso pode acontecer. O que eu não sei é se eu vou estar aqui para ver isso, porque eu acho que Jesus já voltou até lá. Nome de Jesus. Entendeu? Eu realmente... para os irmãos que nos assistem aí, como eu falei antes, o avanço tecnológico, inclusive da inteligência, depois da chegada da inteligência artificial de forma acessível, como eu falei, eu trabalho com inteligência artificial há um pouco mais de 7 anos, eu acho. Mas algumas pessoas estão tendo acesso agora com o boom do ChatGPT. Mas o que eu acredito é que com tudo isso que está acontecendo, com esse crescimento exponencial da tecnologia, isso para mim só encurtou, entre aspas, a volta de Jesus. Eu acho que a gente não vai viver aí... Ficou mais claro que o cenário está pronto. O cenário está pronto, exatamente, que aí complementa a sua pergunta. Porque, quer ver uma coisa que eu acho que o pessoal vai pensar em casa? Quanto do dinheiro que você ganha de salário, você pega ele na mão? Percentual. O dinheiro já é virtual hoje, né? Entendeu? Na verdade, o dinheiro já é virtual há bastante tempo, né? O dinheiro ele não existe mais, nem na verdade. Nem botar a mão em nota. Eu também já pago o celular há muitos anos. E assim, a gente fala... existe aí a informação de que os governos já não têm lastro mais, né?
Então, assim, o lastro do dinheiro, que seria, para quem não sabe, aí seria, por exemplo, o ouro para os Estados Unidos. Um exemplo aqui, só para vocês entenderem. O que os Estados Unidos têm de moeda, o Jader pode me complementar, o que ele tem de moeda em dólar, ele tem que ter lastreado em ouro. Uhum. Né? E aí, esse lastro, teoricamente, ele já não existe mais. Né? Então, assim, o dinheiro é virtual. O dinheiro é virtual, né? A gente já tá vivendo isso já. Então, assim, tudo isso, gente, para vocês entenderem, é tudo pro reinado do anticristo. Tá tudo muito claro, né, pro reinado do anticristo. Essa, pelo menos, é a minha visão. Mas é isso, eu creio que deu pra gente falar bastante coisa. Se a gente fosse entrar de maneira mais específica, aí ia virar maratona. Vários episódios aqui, inteligência artificial. O pastor Carlos Henrique deu várias dicas aí, deu vários insights de como a gente pode ir fazendo novos episódios. Para mim vai ser um prazer se me chamarem aí para falar sobre a área de tecnologia, o cristianismo. Até mesmo porque, por exemplo, aí você que trabalha no ramo, né? Isso aí fica aí uma dica aí pra galera mais jovem aí, principalmente. Se a gente está falando que ela está tomando tanto assim os espaços, ocupando os espaços, então provavelmente vai precisar de mais programadores, pessoas especialistas na área de tecnologia. Então, né, quem sabe aí a galera jovem que está assistindo aí, fica uma dica aí, uma área boa para se pensar e colocar, né? Eu recomendo os irmãos aí, se quiserem estudar tecnologia, na minha opinião, eu sou suspeito de falar porque eu trabalho com isso desde sempre e eu gosto do que eu faço. Mas é uma área de alta empregabilidade e de escassez profissional, tá? Algumas empresas, por exemplo, a nossa empresa lá tem mais de 160 vagas abertas e a gente não consegue preencher essas vagas porque não tem profissional qualificado. E aí eu quero só deixar um ponto muito relevante, muito claro para os irmãos, que não existe almoço grátis. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos que tem 160 vagas abertas, todo mundo vai entrar. Não é assim. É profissional. Então, precisa ser um profissional qualificado, competente, com uma experiência, um notório conhecimento em determinadas áreas, e essa pessoa vai ser contratada. Mas o que eu quero dizer existe a demanda e não tem profissional, justamente por causa daquilo que nós falamos anteriormente. As pessoas não querem estudar. Então a área de tecnologia é uma área muito boa, inteligência artificial então nem se fala. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui conosco. Foi um episódio, acho que muito esclarecedor para muitas pessoas, talvez alguns que só tinham ouvido falar. Lógico que não dá pra gente dar uma aula aqui sobre isso, Felipe dar uma aula aqui, senão seria realmente assim vários episódios, mesmo assim seria difícil. Mas eu acho que essa questão de conexão com o evangelho, com a palavra, com o culto, com a igreja, foi interessante a gente tocar nesses pontos aí, que isso é uma realidade. É uma realidade. E fica aí, né, de esclarecimento e de alerta também, como a gente acabou pontuando aqui. Mas eu quero agradecer muito o Júnior aqui, normalmente está ali por trás das câmeras, hoje está aqui conosco. De trazer polêmica. Mas também, né? Porque ele detém aí, até o momento da gravação aqui, o título do maior número de visualizações. Verdade. De podcast aí, né? Nossa, isso aí que eu tô vai chegar perto do que eu Mas é isso aí, gente. Compartilha esse conteúdo aí e a gente vai ter mais episódios aí bacanas, que a gente está no planejamento aí. Quero agradecer, Felipe, também pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Não foi fácil, né? Fugi bastante, né, pastor Jader? Mas para mim foi uma honra estar com vocês aqui. É um prazer muito grande, a satisfação muito grande caminhar com Cristo com vocês. São pessoas que eu amo, que eu respeito. Meu líder, né? Eu sou eternamente grato ao Senhor pela sua vida, pela vida do Júnior, pela vida do pastor Elis. E mais uma vez foi um prazer estar com vocês, que espero estar aqui outras vezes para falar de um tema que eu acho tão relevante, tão importante, que é o tema de tecnologia, obviamente sempre pautado na palavra aí para ajudar vocês nisso aí. Contem comigo. Maravilha. Gente, um grande abraço, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Se você botar alguma pergunta, alguma coisa, às vezes você está com dúvida de alguma coisa, quem sabe, né? O Felipe nos ajuda lá para a gente estar respondendo você lá. A gente não vai perguntar o chat GPT. Ativa o sininho também, né? Isso aí. Isso. E pode perguntar aí, ó, se eu cometi algum erro aqui, fui equivocado, pode botar aí nos comentários que eu vou corrigir o que eu falei, se tiver alguma ressalva. A gente também não sabe tudo, né? E eu não fiz as perguntas pro chat GPT, não. Essa foi em cima do meu conhecimento mesmo, tá bom, gente? Um grande abraço. Grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.